Jardim do Éden, Gênesis 2, do verso 8 ao 15. Como o homem consiste de corpo e alma, um corpo criado da terra e uma alma racional e imortal, soprada pelo céu, temos nestes versículos a provisão que foi feita para a felicidade de ambos. Aquele que o criou tomou o cuidado necessário para fazê-lo feliz. A condição era que o homem tivesse se conservado assim e sabido quanto era próspero. Esta parte do seu ser, através da qual ele se relaciona com o mundo dos sentidos, estava feliz, pois ele foi colocado no paraíso de Deus. A parte através da qual ele se relacionava com o mundo dos espíritos estava bem provida, pois ele foi levado a uma aliança com Deus. Senhor, o que é o homem para que seja dignificado? Desta maneira, o homem que é um verme. Aqui temos uma descrição do Jardim do Éden, que pretendia ser a mansão e o domínio desse grande Senhor, o palácio desse príncipe. O escritor, inspirado nessa história, escrevendo em primeiro lugar para os judeus e calculando a sua narrativa para a fase inicial da igreja, descreve as coisas de acordo com a sua aparência perceptível exterior e nos leva por meio de revelações adicionais da luz divina ao entendimento dos mistérios escondidos nela. As coisas espirituais são alimentos fortes que eles ainda não podem suportar, mas ele escreve como a carnais, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 1. Por isso ele não insiste muito na felicidade da mente de Adão, como na do seu estado exterior. A história mosaica, assim como a lei mosaica, prefere as figuras das coisas celestiais às coisas celestiais propriamente ditas. Hebreus 9, 23. Observe. 1. O lugar indicado para a residência de Adão era um jardim. Não uma casa de marfim, nem um palácio revestido com ouro, mas um jardim, mobiliado e enfeitado pela natureza, não por arte. Quão pouca razão têm os homens de se orgulhar de construções pomposas e magníficas, quanto a felicidade do homem inocência consistia no fato de que ele não precisava de nada disso. Assim como as roupas surgiram com o pecado, também as casas. O céu era o telhado da casa de Adão, e nunca houve nenhum telhado tão revestido e pintado, de maneira tão curiosa. A terra era o seu piso, e nunca houve nenhum piso tão ricamente decorado. A sombra das árvores era o seu refúgio, debaixo delas estavam a sua sala de jantar, os seus quartos, e nunca houve ambientes tão agradavelmente atapetados como estes. O de Salomão, em toda a sua glória, não tinha a aparência destes. Quanto mais nós conseguirmos nos adaptar às coisas simples e quanto menos nos permitirmos os prazeres artificiais que foram inventados para gratificar o orgulho e a luxúria do homem, mais próximos estaremos de um estado de inocência. A natureza se satisfaz com pouco e com o que é mais natural. Já a graça se satisfaz com menos, mas a luxúria não se satisfaz com nada. 2. A idealização e a mobília desse jardim era o fruto imediato da sabedoria e do poder de Deus. O Senhor Deus plantou esse jardim, isso é, ele o tinha plantado no terceiro dia, quando foram criados frutos da terra. Podemos supor que aquele era o lugar mais perfeito para o prazer e o deleite que o sol jamais viu, quando Deus autossuficiente designou que fosse a felicidade atual da sua amada criatura, o homem inocência e um tipo e uma figura da felicidade dos seus escolhidos restantes em glória. Nenhum prazer pode ser agradável ou satisfatório para uma alma, exceto aqueles que o próprio Deus proveu e reservou para ela. Nenhum paraíso verdadeiro, exceto aquele plantado por Deus.
A luz do nosso próprio fogo e as faíscas dos nossos próprios gravetos em breve nos deixarão no escuro. Isaías 50, verso 11. Toda a terra agora era um paraíso, comparado com aquilo em que ela se tornou depois da queda e depois do dilúvio. Os jardins mais finos do mundo são um deserto, comparados com aquilo que toda a face da terra era, antes de ser amaldiçoada por causa do homem. Mas isso não era o suficiente. Deus plantou um jardim para Adão. Os escolhidos de Deus terão para si favores que os distinguirão. 3. A condição desse jardim era extremamente doce. Ele estava no Éden, que quer dizer deleite e prazer. O lugar aqui é particularmente descrito com tais marcas e limites, que seriam suficientes. Eu imagino quando Moisés escreveu para especificar o lugar, aqueles que conheciam aquela região, mas agora, aparentemente, os curiosos não conseguem contentar-se a esse respeito. Deve ser a nossa preocupação assegurar um lugar no paraíso celestial, e então não precisaremos nos desconcertar com a procura do lugar do paraíso terrestre. É certo que onde quer que ele estivesse, ele tinha todas as suas conveniências desejáveis, e como nunca foi nenhuma casa nem jardim na terra, sem nenhuma inconveniente, esse jardim era bonito, a alegria e a glória de toda a terra. Sem dúvida era a terra na sua mais elevada perfeição. 4. As árvores que foram plantadas neste jardim, ele tinha todas as melhores e mais selecionadas árvores, em comum com o resto da terra. Era maravilhoso e adornado com cada árvore, que pela altura ou largura, pela sua espécie ou cor, pelas suas folhas ou flores, eram agradável à vista e encantava os olhos. Estava cheio e enriquecido com cada árvore que produzia frutos agradáveis ao paladar e úteis ao corpo, desta maneira boa para a comida, sendo Deus um Pai eterno, que não procurou somente o benefício de Adão, mas também o seu prazer, pois existe um prazer coerente com a inocência, ou melhor, existe um prazer verdadeiro e transcendente na inocência. Deus se alegra na prosperidade dos seus servos e deseja que eles se sintam tranquilos. Se estiverem intranquilos, será devido a eles mesmos, quando a providência nos coloca em um Éden de abundância e prazer. Nós devemos servi-lo com alegria e júbilo no coração, na abundância das boas coisas que ele nos dá. Mas havia nele duas árvores extraordinárias e peculiares a ele. Em toda a terra não havia semelhante a elas. Havia a árvore da vida no meio do jardim, que não era tanto uma recordação ao homem da fonte e do autor da sua vida, nem talvez nenhum meio natural para preservar ou prolongar a vida, mas ela pretendia principalmente ser um sinal e um selo a Adão, assegurando-lhe a continuidade da vida e da felicidade, até mesmo a imortalidade e ao fôlego eterno, por meio da graça e do favor do seu Criador, com a condição da sua perseverança nesse estado de inocência e obediência. Dela ele podia comer e viver. Cristo agora é para nós a árvore da vida. Apocalipse 2, verso 7. Apocalipse 22, verso 2. E o pão da vida. João 6, verso 48 e 53. A árvore da ciência do bem e do mal, assim chamada, não porque tivesse qualquer virtude nela, de conceder ou aumentar algum conhecimento útil. Certamente, se esse fosse o caso, ela não teria sido proibida, mas em primeiro lugar, porque havia uma revelação expressa e positiva vontade de Deus a respeito desta árvore, de modo que por ela se pudesse conhecer o bem e o mal moral. O que é bom não comer desta árvore.
O que é mal comer dessa árvore. A distinção entre todos os demais bens e males moral estava escrito no coração do homem, pela natureza, mas esta que resultava de um mandamento positivo estava escrita nesta árvore. Em segundo lugar, porque no final ela provou dar a Adão um conhecimento experimental do bem ao perdê-lo e do mal ao experimentá-lo, assim como no conceito da graça temos não somente quem crê será salvo, mas temos também quem não crê será condenado. Marcos 16 e verso 16. Também o concerto da inocência traz as suas responsabilidades. Faça isto e viva o que estava selado e confirmado pela árvore da vida, mas fracasse e morra, algo de que Adão teve certeza devido a esta outra árvore. Toque nela por sua própria conta. Deste modo, através destas duas árvores, Deus colocou diante de Adão o bem e o mal, a bênção e a maldição. Deuteronômio 30, verso 19. Essas duas árvores eram como dois sacramentos. 5. Os rios com os quais esse jardim era regado, versículo 10 ao 14. Estes 4 rios, ou um único rio com 4 afluentes, contribuíam muito, tanto para tornar o jardim agradável, como para a sua produtividade. A terra de Sodoma é descrita como sendo bem regada, assim como o jardim do Senhor. Gênesis 13, verso 10. Observe que aquilo que Deus planta, Ele cuidará para que seja regado. As árvores da justiça estão junto aos rios. Salmo 1, verso 3. No paraíso celestial existe um rio infinitamente superior a estes, pois é o rio da água viva, que não sai do Éden, como estes, mas que procedem do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, verso 1. Um rio que alegra a cidade de nosso Deus. Salmo 46, verso 4. Hiddekel e Eufrates são rios da Babilônia, coisa que lemos em outras passagens. Junto a estes rios, os judeus cativos se sentaram e choraram, lembrando de Sião. Salmo 137, verso 1. Mas eu acredito que eles tinham muito mais motivo para chorar, e também nós, com a lembrança do Éden. O paraíso de Adão era a sua prisão. Foi esta a obra miserável do pecado. Sobre a terra de Havilá está escrito, verso 12: o ouro desta terra é bom, e ali há o bidele e a pedra sardônica. Certamente isto é mencionado para que a riqueza da qual a terra de Havilá se vangloriava pudesse parecer como folheada comparada com aquela que era a glória da terra do Éden. Havilá tinha ouro e especiarias e pedras preciosas, mas o Éden tinha aquilo que era infinitamente melhor, a árvore da vida e a comunhão com Deus. Da mesma maneira, podemos dizer dos africanos e indianos. Eles têm o ouro, mas nós temos o evangelho. O ouro da sua terra é bom, mas as suas riquezas da nossa são infinitamente melhores.